Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias desta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Começo com a informação de que na manhã de hoje Jair Bolsonaro fez um duro pronunciamento lá em frente ao Palácio da Alvorada em reação à operação autorizada ontem pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que alcançou alguns dos apoiadores do presidente da República nas redes sociais. Jair Bolsonaro, exaltado e usando palavrões como é de costume, disse o seguinte: "Acabou, porra, me desculpe o desabafo, mas acabou. Não dá para admitir atitudes de pessoas tomando certas ações quase pessoais. Não vamos permitir que uma pessoa tome decisões em nome de todos." O presidente pediu respeito ao executivo e afirmou que não existe gabinete do ódio. Abre aspas. "Os idiotas criaram o gabinete do ódio. Os imbecis publicaram matéria sobre isso. Agora lamento." Jair Bolsonaro, nesse mesmo pronunciamento, afirmou que não teremos outro dia como ontem, se referindo à operação autorizada por Alexandre de Moraes. Ele disse chega e argumentou: "Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor", sob o argumento mentiroso de fake news. Mais um trecho do depoimento de Jair Bolsonaro hoje, do pronunciamento que o presidente fez, sem querer responder a perguntas de jornalistas. O general Augusto Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse hoje que ninguém está pensando em intervenção militar no Brasil. Ele afirmou: "Intervenção militar não resolve nada, ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros." Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falou em ruptura no Brasil. "Não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa, que se nós tivermos uma posição colaborativa, vão entrar na nossa casa dando risada. Até entendo quem tem uma postura moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a momento de ruptura, o momento de cisão ainda maior, conflito ainda maior. Mas falando bem abertamente, opinião de Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opção de si, mas sim de quando isso vai acontecer." Foi o que disse Eduardo Bolsonaro. Depois, em seguida, o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, até conversou sobre essas declarações com a repórter Andréa Sadi da TV Globo, e ele afirmou que o deputado tem o direito de falar o que quiser e me poupe, falando ali, reagindo aos pedidos de comentários para que Hamilton Mourão falasse sobre essas declarações de Eduardo Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na manhã de hoje, se manifestou contra o pedido que foi apresentado pelos partidos PV, PDT e PSB ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal no âmbito daquele inquérito que investiga suposta interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, e que esses pedidos desses partidos eram para apreender, por exemplo, o telefone celular de Jair Bolsonaro. Celso de Mello, então, enviou esses pedidos para análise da Procuradoria-Geral da República, que agora responde ao ministro dizendo que não concorda com essas diligências, e agora caberá ao ministro Celso de Mello tomar a sua decisão. Jair Bolsonaro já tinha dito na semana passada que tinha certeza de que o Procurador-Geral da República negaria essa solicitação. Ainda sobre Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República divulgou hoje uma nota dizendo que Augusto Aras, o procurador, não mudou de opinião sobre o inquérito das fake news que corre no STF. Ele disse que apenas agora tem visto que o inquérito tem exorbitado dos limites e que foi surpreendido ontem, nas palavras do procurador, com a realização dessa operação autorizada por Alexandre de Moraes. Então, Augusto Aras decidiu pedir a suspensão desse inquérito, mas ele acrescentou hoje que essa suspensão é apenas até que o STF possa, por seu órgão plenário, estabelecer os contornos e os limites desse atípico inquérito e esclarecer como será a participação do Ministério Público. Palavras, então, de Augusto Aras nessa nota que foi divulgada na manhã de hoje à imprensa. Seguimos em frente, assunto importante. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que vai votar na próxima terça-feira um projeto de lei que trata sobre as fake news, mas há uma certa reação dentro do Senado, principalmente por lideranças do governo e também por parte de algumas empresas, algumas plataformas, como o próprio Facebook, que divulgou nota demonstrando preocupação em relação
a esse projeto. Nós publicamos agora pela manhã uma informação a qual eu tive acesso com o senador Márcio Bittar, que é um dos vice-líderes do governo no Congresso e que elaborou um relatório demonstrando ali as suas preocupações em relação ao teor desse projeto, de alguns pontos especificamente. Essa preocupação foi levada ao líder do MDB no Senado, que é o senador Eduardo Braga, que ouviu essas ponderações do Márcio Bittar, só lembrando que o MDB tem ainda a maior bancada do Senado. Seguimos em frente. Prefeitura de Recife foi alvo hoje de mandado de busca e apreensão, operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público e também com a Controladoria Geral da União, que investiga irregularidades nas compras de respiradores pela Prefeitura de Recife. O Covidão então chegando à capital pernambucana. Vocês estiveram conosco na manhã de hoje os detalhes dessa operação. Ainda sobre o noticiário da Covid-19, informamos também que os ministros da Saúde, o interino Eduardo Pazuello e da Justiça André Mendonça, revogaram hoje uma portaria que havia sido assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que determinava a obrigatoriedade do cumprimento de determinações oficiais de isolamento e quarentena. Essa portaria que foi revogada sujeitava quem descumprisse orientações de autoridades a sanções penais, e agora a nova orientação no governo de Jair Bolsonaro é para que isso seja revogado, priorizando o que o governo tem falado sobre dignidade, direitos humanos e liberdades fundamentais em meio à pandemia da Covid-19. Essas são as principais notícias da manhã de hoje. Um grande abraço, até amanhã e tchau.